quando você vai em um congresso fora, quando você vê os resultados das pesquisas dos grandes centros, que tem muito dinheiro, tem muita atuação do governo ou da parte privada, então eles têm bastante recurso. Você vê quais são as maiores diferenças do que a gente tem aqui no SUS e na sua atuação para eles? Você vê que tem alguma parte negativa nossa para eles, ou tem alguma coisa que a gente consegue trazer ainda para esses centros maiores? Entendi. Olha, eu acho que o que eles têm de vantagem em relação a nós, aqui os pesquisadores, nós, os pesquisadores brasileiros, são os estudos clínicos, né? Por exemplo, eles têm os medicamentos todos, e na dose preconizada, e associações de medicamentos. Quer dizer, em termos de estudos clínicos de novos medicamentos para o tratamento de câncer, eles dão de 20 a 0, né? Eles ganham de 20 a 0 de nós. Então, nós não conseguimos fazer isso porque nós não temos esses medicamentos todos. Bom, do ponto de vista de pesquisa básica, de pesquisa de laboratório, eu acho que nós somos muito criativos, nós temos muitas ideias, nós produzimos muita coisa boa. Claro que os recursos também impactam o desenvolvimento dos nossos projetos, mas eu acho que aí a diferença é bem menor do que o resto do mundo. A gente consegue submeter trabalho para esses congressos, nós conseguimos que eles sejam aprovados, nós conseguimos apresentar esses trabalhos e nós conseguimos publicar esses trabalhos em revistas de bom impacto e de boa penetração na área de oncologia. Então, eu acho que na área de pesquisa essa diferença não é que não exista, essa diferença existe, porque o recurso destinado à pesquisa no Brasil é um recurso pequeno, mas essa diferença eu vejo menor do que a diferença em termos de estudos clínicos, onde nós não temos a maior parte dos medicamentos, os medicamentos novos, os medicamentos mais atuais. Tá, e você sente que essa diferença tem diminuído com o tempo? Você acha que a gente já esteve em algum momento mais atrás, a gente tem conseguido alcançar, mesmo com falta de recurso e tudo? Olha, dos estudos clínicos, eu acho que isso está piorando. O buraco, assim, a distância que existe entre o que eles fazem fora e o que nós fazemos aqui no serviço público, isso tem aumentado com o passar do tempo. Em termos de pesquisa, de investigação, eu acredito que tenha melhorado, que nós estejamos melhorando com o passar do tempo. Quer dizer, a gente consegue fazer investigações melhores do que a gente já conduzimos no passado. Você sente que a gente tem que ser... Te ouvindo, eu penso que a gente tem que ser mais criativo pela falta de recursos, a gente tem que tentar caçar mesmo esses resultados dentro das nossas pesquisas do que a gente tem, né? Em vez de só pensar, putz, não tem esse dinheiro, não tem esse recurso, é tentar ser o mais criativo possível nesses estudos. É verdade. É isso mesmo. Em termos de estudo clínico com novos fármacos, para nós é bem difícil, porque a gente não dispõe desses medicamentos para fazer esses estudos. Se a gente fosse conversar com uma pessoa leiga, se você fosse pegar uma das suas pesquisas que você está fazendo ou que você está orientando, se você pudesse escolher uma para explicar para o pessoal como que você faz a pesquisa, como que você escolhe e como que seu resultado vai impactar a sociedade no final das contas. Como que você acha que numa linguagem um pouco menos formal a gente conseguiria explicar para alguém o que você faz, ou em termos gerais no laboratório, ou alguma pesquisa específica para exemplificar para o pessoal que está assistindo? Daniel, o que eu acho que eu estou pensando, que eu estou vivendo agora, talvez é isso que está me ocorrendo, é o desenvolvimento de um equipamento para a realização de exercícios respiratórios. Então, a ideia começou dessa maneira. Uma aluna do mestrado profissional de oncologia, ela avaliou pacientes com câncer de pulmão e verificou a condição clínica desses indivíduos. Essa aluna é uma fisioterapeuta. E ela viu que esses indivíduos, eles poderiam realizar atividade física. Eles tinham condições de realizar atividade física. Mas que isso, em geral, é algo que os próprios profissionais, os cuidadores,
tendem a poupar os pacientes e não deixar que esses pacientes desenvolvam essas atividades. Isso em detrimento da qualidade de vida dos nossos pacientes. Claro que a ideia dos cuidadores, dos profissionais da equipe multiprofissional que atende esses indivíduos, ela é a melhor possível, vocês não tenham dúvida disso. Mas isso pode não ser necessariamente benéfico para o paciente. Então, a ideia é protegê-lo de uma série de cuidados e não permitir que eles realizem atividade física, sendo que eles podem realizar atividade física. Alguns desses indivíduos podem precisar de ajuda, como a prática de exercícios respiratórios. Bom, aí nós vamos assim, nossa, que interessante, então, quer dizer, eles têm condições de fazer, então vamos fazer agora, dar uma continuidade a esse projeto, que foi um mestrado dessa aluna, fazendo esses exercícios respiratórios para melhorar a capacidade respiratória desses pacientes e para que eles possam desenvolver uma série de atividades. Então, nós nos deparamos com uma grande dificuldade, que é o fato de que o que existia no Brasil, que existe no Brasil até o momento, são 2 equipamentos para a realização de exercícios respiratórios. Um deles, exercício inspiratório, quer dizer, quando o indivíduo puxa o ar para encher os pulmões, e o outro para exercícios expiratórios, que é quando ele esvazia o pulmão. Então, esses 2 equipamentos, eles só são produzidos no exterior, então eles são importados, eles são de alto custo e eles são descartáveis. Então, assim, aí já começou um grande limite para a continuidade do nosso estudo, que era como que nós vamos fornecer para os nossos pacientes esses equipamentos. E nós falamos assim, poxa, mas será que nós não conseguimos desenvolver um equipamento desses nacional? Quer dizer, nós estamos dentro de uma universidade que tem um grande potencial de profissionais que atuam nas diferentes áreas. Bom, então, procuramos o pessoal da engenharia mecânica. O pessoal da engenharia mecânica, junto com as conversas aí das nossas necessidades, o que nós precisaríamos desenvolver, como que funciona essa questão da respiração dos pacientes, do exercício muscular. Então, foi desenvolvido um equipamento. E o que é mais interessante é que foi desenvolvido um equipamento único. Então, ele possibilita que o paciente faça exercícios inspiratórios e expiratórios num único equipamento. Então, na verdade, é só trocar a posição de uma válvula. E esse equipamento, ele não é descartável. Então, ele pode ser reutilizado, quer dizer, ele pode ser descontaminado e ele pode ser reutilizado pelo mesmo paciente ou por outros pacientes. E, obviamente, que esse desenvolvimento a um custo extremamente menor do que o que a gente esperaria do que a gente já conhece, né, para adquirir o equipamento importado. Bom, então, com o desenvolvimento desse equipamento, ele virou uma patente, nós fizemos um pedido de patente junto à Inova, e agora nós estamos em busca de recursos para continuar, quer dizer, para a produção desses equipamentos, para o teste desses equipamentos nos nossos pacientes, para ver se efetivamente ele atua como o equipamento importado, e nós acreditamos que, dessa maneira, a gente possa contribuir muito com muitos pacientes, quer dizer, não só, claro que a ideia começou com câncer, eu sou oncologista, começou com tratamento de câncer de pulmão, mas, na verdade, esse equipamento ele atende a pacientes com diversas pneumopatias, com diversas doenças pulmonares, inclusive pacientes com a síndrome pós-Covid. Então, a gente sabe que muitos desses indivíduos, depois que eles saem da internação, eles mantêm uma dispneia é uma falta de ar importante, e a gente acredita que a gente possa usar esse equipamento nesses indivíduos para acelerar a recuperação. Então, acho que essa é uma grande contribuição no momento, assim, que é o que está ocorrendo, que é o que eu estou vivenciando.
Quer dizer, agora que foi feito o depósito da patente, agora que nós estamos buscando os recursos, e a gente já tem algumas empresas interessadas, então nós estamos super animados aí para dar continuidade, para que essa ideia não pare no papel, numa bancada, mas que efetivamente ela chegue para todos os nossos pacientes, para o benefício dos nossos pacientes.